Vai. Pronto. Uhum. Pessoal, voltamos. Já oramos, já falamos com Deus, já agradecemos a Deus pela vida da Jéssica, por aquilo que Deus fez com ela, hoje, dando a ela a oportunidade de passar por aquela cirurgia, que ela passou. Então nós louvamos a Deus por isso. E agora, então nós vamos falar sobre o texto de hoje, que é surpresa. Esse texto, a lição de hoje, um texto bem importante, que nós podemos, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versos 12 até o verso 15, que diz assim o texto: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e sendo o mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Queridos, o Deus que é revelado por Jesus no Evangelho, na Bíblia, ele é um Deus que é absolutamente surpreendente. Os deuses que são cultuados, são adorados, os deuses que as pessoas reverenciam, as outras nações, outros povos, outras religiões, eles são deuses que não se prestam em momento algum a servir aos seus fiéis. Isso vale para qualquer Deus. Na verdade, até o Deus de Israel, à primeira vista, ele aparentemente, se você, eu, ninguém, nós não conseguimos imaginar um Deus revelado nas páginas do Antigo Testamento como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele ajoelhado com uma bacia e lavando os pés de Moisés. Você já parou para pensar nisso? O que nós conseguimos ver é que os deuses, eles atropelam os seres humanos. Os deuses, eles usam, abusam dos seres humanos. Eles invadem o mundo dos seres humanos a seu bel prazer, a hora que eles querem, do jeito que eles querem, fazem o que eles querem. Os deuses, eles não perguntam para o ser humano o que o ser humano quer. Ele não pergunta para o ser humano o que o ser humano deixa de querer. Os deuses também, eles impõem a vontade deles. Eles são autoritários, são totalitários. Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E os deuses mandam. Aliás, e os deuses podem, E porque eles podem, então eles mandam. Mas, queridos, o Deus revelado por Jesus no Evangelho,
ele nos surpreende porque ele é um Deus absolutamente diferente de todos esses deuses. Porque o Deus da Bíblia, ele é o Deus que chora. O Deus de Jesus, o Deus que Jesus apresentou, o Deus que Jesus veio nos revelar, ele é o Deus que chora. O Deus de Jesus, ele é o Deus que tem desejos que não são correspondidos. A Bíblia diz assim, olha, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Então ele é um Deus que o desejo dele não é correspondido. Olha o que a Bíblia diz. Jesus falando, lá em Lucas capítulo 13, verso 34, ele diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que apedreja aqueles que Deus envia para você. É Deus falando, ele fala, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Quantas vezes eu quis acolher você, igual a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das asas? Esse é o desejo de Deus. Deus fala, eu quis fazer isso, mas vocês não quiseram. Ou seja, um desejo que não foi correspondido. Um Deus que se deixa, se presta a ter um desejo não correspondido por parte da sua criatura. Um outro texto ainda no Evangelho de Lucas descreve Jesus, e diz que quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre aquela cidade. E quando ele chorou, ou enquanto chorava, ele disse, olha, se você compreendesse neste dia, se você compreendesse o que te traz a paz, ele fala mais agora, isso que te traz a paz está oculto aos seus olhos. Vai vir dias, ou virão dias, em que os seus inimigos vão construir trincheiras contra vocês, vão rodear vocês, vão cercar vocês por todos os lados, também vão lançar vocês por terra, não só vocês, mas você, seus filhos, não vão deixar pedra sobre pedra. E isso vai acontecer, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é vingativo, mas é porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu a você. Qual foi a oportunidade? A oportunidade de compreender aquilo que traz a paz. Ou aquele que traz a paz, Porque era Jesus que estava ali se apresentando. Então, queridos, o Deus revelado por Jesus, ele é o Deus que ele vai até Maria e ele conversa com Maria, com a Virgem. É como se ele tivesse pedindo consentimento para Maria, para que Maria deixasse com que o Espírito Santo a cobrisse, para que ela viesse a dar a luz a Jesus. A Bíblia descreve assim, lá em Lucas também, no capítulo 1, Lucas descreve da seguinte forma, olha, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia,
a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Esse certo homem era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. O Senhor Deus está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e vai colocar nesse filho o nome de Jesus. E ele, o seu filho, Jesus, ele será grande. Ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Queridos, parece que Deus, ele fala isso para Maria através do anjo, mas ele fica aguardando que Maria responda e dê permissão para ele. Porque a resposta de Maria a isso tudo é: eu sou serva do Senhor. Então, que aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme o Senhor falou que seria. O que nós vemos na história, na mitologia, em toda a situação, é o quê? É que os deuses matam, mas o Deus revelado por Jesus, ele morre. Semana passada nós vimos, né? Jesus é o Deus encarnado, que ama de tal maneira ao ponto de morrer. E Deus, o Deus revelado em Jesus, é o Deus que morre. É um Deus que morre por amor. Os deuses, eles matam os seus súditos, o seu povo, quando os seus caprichos, os seus desejos, as suas vontades são contrariadas pelos homens. Mas Jesus, ao contrário, ele é o Deus que morre. Ele morre por amor, ele morre porque é rejeitado, ele morre porque ele escolhe morrer no lugar do outro, do ser humano. Ele é o Deus que, entre matar e morrer, ele escolhe morrer. Uma outra questão que nós podemos observar é que os deuses, eles são servidos. Os deuses, eles estendem os pés para o ser humano e fala para o ser humano: lave. O Deus revelado por Jesus, ele é o Deus que se ajoelha e é ele que lava o pé dos seus discípulos. É ele que lava o pé dos seus servos. É ele que lava o pé daqueles que andam com ele. Esse texto que nós lemos, que diz que quando Jesus terminou de lavar o pé, né? Aqui ele termina, mas antes ele começa. Diz que ele levanta, né? É o momento que antecede essa semana que nós estamos vivendo, que é o período da Semana Santa, amanhã, Sexta-feira Santa, a Semana da Paixão, né?
e antecedendo a Páscoa, é o momento ali que Jesus estava, é esse momento histórico que nós estamos vivendo agora. E Jesus, ele levanta ali, ele está participando da ceia, ele levanta e para lavar os pés dos seus discípulos. E o Pedro falou, olha, aqui não, o senhor não lava o meu pé de jeito nenhum. Mas interessante, querido, é que isso está dentro de um contexto histórico. Isso não é um fato isolado. Jesus não está de maneira isolada tratando desse assunto. E fala do ser humano. Jesus ele chega ali naquele contexto histórico. O que acontecia ali? Naquela época era costume que alguém que fizesse qualquer recepção na sua casa, chamasse alguém para sua casa, ele providenciasse, né, para que os convidados chegassem ali, então tivesse os pés lavados. Toda pessoa que chegava na casa de alguém, ele tinha os pés lavados. É por isso que naquele episódio que antecede esse, quando aquela mulher entra na casa do Simão e derruba o vidro de perfume nos pés de Jesus e chora, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aquele homem vai reclamar, né, dizer, olha, se Jesus fosse mesmo quem ele diz que ele saberia quem é essa mulher e não deixaria essa mulher chegar perto dele assim. E aí então Jesus fala, olha Simão, eu cheguei na sua casa e você não me deu nem nada para lavar meus pés, essa mulher não para de chorar sobre meus pés e enxugar meus pés. Por quê? Porque Jesus conhecia o costume da terra que ele vivia. Então, ali ele sabia que uma família de classe média, naquele contexto que dominado por Roma, ele possuía no mínimo 30 escravos para lavar os pés do seu servo. Então, reunido ali no cenáculo para celebrar a Páscoa, o que era de se esperar? Era de se esperar que pelo menos tivesse ali alguns escravos, ou que alguns escravos, ainda que eles estavam na casa de uma outra pessoa, então era de se esperar que essa pessoa, uma vez que ele disponibilizou a casa, disponibilizasse também os escravos, para que os escravos estivessem ali, pelo menos um escravo para lavar os pés, né, daquelas pessoas, e em especial lavar o pé de Jesus, que era o mestre, que era o rabi, que era ilustre. Mas o que a gente vê é que não tinha nenhum escravo presente naquela refeição. Os únicos presentes naquela refeição eram Jesus e os seus discípulos, os seus talmidim. E Jesus, então, ele faz o quê? Ele se despe do seu manto, ele tira, né, o seu manto, a sua capa, a sua roupa, ele pega uma toalha, pega a bacia, enche de água, ele se ajoelha aos pés dos discípulos e ele faz exatamente o trabalho que somente um escravo deveria estar fazendo. E é por isso então que Jesus ele fala, olha, vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e vocês têm razão, eu sou mesmo, eu sou Senhor e sou Mestre. Ele fala, mas pois bem, se eu, que sou o Senhor e sou Mestre, mais tarde Jesus fala, todo o poder, toda a autoridade foi dada a mim, no céu e na terra, ele fala, então se eu, que sou isso, me ajoelhei e lavei os pés de vocês, então vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Não tinha status ali, não tinha o mais humilde lava o pé do outro. Não, uns dos outros. Sem status social. E Jesus fala, olha, e vocês devem ser meus imitadores.
E eu dei o exemplo para vocês. Então vocês devem fazer com os outros, uns aos outros, como eu fiz com vocês. O exemplo que eu dei é para que vocês repliquem esse exemplo e façam isso para todas as pessoas com quem você se encontrar. Então, queridos, é nesse contexto que o Pedro se levanta e fala, não. Né? Pedro fala, não, o Senhor vai lavar o meu pé. O Senhor é Senhor, o Senhor é mestre. Como o Senhor vai lavar o meu pé? E Jesus responde, olha, Pedro, você não compreende o que eu estou fazendo agora, Pedro. Você não entende o que eu estou fazendo. Mas você vai entender. E o Pedro diz, né? Não. Absolutamente, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Então Jesus faz a declaração que surpreende. O que é surpreendente nessa declaração de Jesus? Que Jesus faz, né? Para Pedro, antes do texto que nós lemos. Jesus fala para Pedro, olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Querido, o que nós precisamos entender disso? Muitas vezes nós achamos que as pessoas, para se relacionarem com Deus, elas têm que fazer coisas mirabolantes. E aí então nós enaltecemos, né, aquele que ora bonito, aquele que tem aquela oração surpreendente, mirabolante, que tem todo aquele traquejo igrejês. Querido, o que nós precisamos entender é que Jesus, ele somente se relaciona com pessoas na perspectiva de servo. É como se Jesus dissesse, olha, ou você me permite lavar os seus pés, ou eu não posso me relacionar com você. Querido, os deuses, os outros deuses, eles andam do outro lado da calçada. Eles andam do outro lado da rua. E nós fazemos companhia, mas de longe. Nós tendemos, queridos, a tratar as pessoas, nós que somos pessoas, tendemos a tratar as outras pessoas, nós tratamos as outras pessoas da seguinte forma, nós dizemos para os outros assim, olha, ou você me serve e lava os meus pés, ou eu não posso me relacionar com você. Ou você lava os meus pés, ou então você não serve para ser meu amigo. Ou você é útil para mim, ou então a sua amizade não me interessa, você não me interessa. Jesus, queridos, é o Deus absolutamente surpreendente. Sabe por quê? Porque o Evangelho que revela Jesus, ele não é uma afirmação da existência de Deus. O Evangelho também, ele não é uma mera afirmação de que Deus ama. Como nós costumamos dizer, Jesus te ama. Não, ele não é essa afirmação. O que o Evangelho é? O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a revelação, não de que Deus ama, mas de que Deus é amor.
alguns estudiosos, eles afirmam que o amor não é um atributo de Deus, mas que, ao contrário disso, os atributos de Deus é que são atributos do amor. E Deus é amor. Há um teólogo católico, jesuíta, padre, né? François Varillon, que ele acredita que Deus não é um todo-poderoso que nos ama, mas ele é um amor que é todo-poderoso. Entenda. Ele acredita que Deus não é um todo-poderoso que nos ama, mas ele é um amor que é todo-poderoso. É por essa razão, querido, mais verdadeiro, mais apropriado do que dizer que Deus tudo pode. O melhor mesmo é afirmar que Deus pode tudo aquilo que o amor pode. Alguns pensadores, eles vão dizer que a perspectiva cristã, ela implica uma limitação de Deus. Afirmar que Deus pode tudo quanto o amor pode é limitar Deus. E Deus, segundo a teologia, por definição, não pode ser limitado. Caso Deus decida agora mesmo esmagar eu e você, ele pega o polegar direito dele, põe em cima de nós e aperta para nos esmagar. Se Deus quiser fazer isso, ele pode. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é soberanamente livre para fazer o que ele bem quiser. A questão é que isso contraria o amor. E por essa razão, afirmar então que Deus é amor parece um contrassenso ao próprio conceito do que significa ser Deus. Por quê? Porque dizer que Deus não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo é como se nós estivéssemos roubando ou usurpando de Deus a soberania de Deus. Então, crer em um Deus que se frustra, crer em um Deus que chora, crer em um Deus que se ajoelha, pior, se ajoelha para servir, é enfraquecer a pessoa de Deus. Todos esses argumentos, eles parecem ser razoáveis. Mas qual é o problema? O problema, queridos, é que é exatamente assim que a Bíblia revela Deus na pessoa de Jesus. Ou Jesus revela Deus da maneira como está na Bíblia. É o Deus que chora, é o Deus que se frustra, é o Deus que ele não consegue fazer milagres onde os homens não querem que ele faça milagre.
E como que nós resolvemos, então, esse dilema? Como nós resolvemos esse problema? De uma maneira simples. A Bíblia diz assim: Deus é amor. Essa expressão Deus é amor, na Bíblia, ele descreve a qualidade de relação, é relacionamento com Deus, e não a natureza de Deus. Ele descreve, esse Deus é amor, ele descreve a forma como Deus escolheu se relacionar comigo e com você, e também escolheu se relacionar com toda a criação e com todas as suas criaturas. Em especial o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o único ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, querido, Jesus, ele é o Deus que, de maneira deliberada, ele escolheu se esvaziar. Ele se escolheu vir até nós na forma de servo. Ele escolheu se tornar semelhante aos homens. E a Bíblia diz assim, em Filipenses capítulo 2, verso 8, diz, olha, e sendo encontrado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte e morreu a morte mais vergonhosa do mundo, porque ele morreu morte de cruz. A grande questão, queridos, é que Jesus fez isso de maneira voluntária. Ninguém obrigou Jesus a fazer o que ele fez. Deus, em Cristo, escolheu se relacionar com o homem em amor. Eu costumo dizer que aquele ditado que diz, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor, é o ditado mais horroroso e mais diabólico que existe. Sabe por quê? Porque Deus escolheu chamar a mim, chamar você pelo amor. E se eu e você não atendermos ao apelo amoroso de Jesus e não formos para Deus por meio do amor de Jesus, querido, não há nada que nos leve a Deus e nem a Jesus. Porque ele escolheu fazer tudo por amor, ele escolheu se relacionar conosco por amor. Não é pelo medo, não é pela culpa, não é pela ganância, não é pelo terrorismo. Por amor. Só por amor. Então, o amor de Deus pela sua criação faz com que Deus sacrifique-se por ela. É por isso que Isaías descreve que o servo sofredor, que tomou sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós, quando olhávamos para eles, fazíamos o quê? Reputávamos como um aflito de Deus, ferido. Mas nem nos ligávamos que o que ele estava sofrendo, o que ele estava padecendo, era nosso. Cristo se fez pecado no meu lugar e no seu lugar. Então, querido, Jesus, ele assume esse compromisso de se fazer pecado, esse compromisso de se sacrificar. Não é porque alguém obrigou ele, mas por que ele assume esse compromisso? De livre e espontânea vontade, de maneira autodeterminada. Querido, não teve nenhuma força, não teve nenhum poder exterior
Não teve ninguém maior, mais forte que ele, que constrangeu ele, que capturou ele, que prendeu ele, que obrigou ele, que matou ele e ele foi esperneando. Não! Ele, Cristo, ele mesmo se constrangeu a si mesmo e de maneira voluntária e amorosa ele entregou a sua vida. E ele se deixou se matar, deixou ser morto na cruz do Calvário. Querido, esta é a razão porque nós não precisamos ter medo de Deus. João, que escreveu esse evangelho, depois mais velho, mais experimentado, ele chega para nós agora e ele fala assim, olha, no amor, e quem é o amor? É Deus, Deus é amor. Ele está dizendo, no amor não há medo. Ao contrário. Qual é o contrário? É que no perfeito amor, ou o perfeito amor, não é no perfeito, é o perfeito amor, ele expulsa o medo. E ele explica, por quê? Porque o medo supõe castigo. Castigo é punição. E ele fala, e aquele que tem medo é porque não está aperfeiçoado no amor. Por isso, querido, que eu e você, nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. E nós precisamos nos relacionar com Jesus em amor, ou por amor, ou com amor, porque Deus é amor. O amor revelado na pessoa de Jesus. Não é naquele terrorismo, olha, se eu não fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus está fazendo isso por conta daquilo outro que eu fiz. E aí eu fico em pânico, com medo de Deus, com medo do juízo final, com medo da praga devoradora que pegará a sua carteira. Querido, a Bíblia diz, João fala, né? Aquele que tem medo é porque não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, não está conhecendo Deus, não está desfrutando Deus. Queridos, nós vivemos para Deus. Não é porque nós fomos constrangidos pelo terror, pelo medo, pelo pânico, por aquilo de mal que Deus vai fazer conosco. A Bíblia diz, na segunda carta, Paulo falando aos Coríntios, ele diz, olha, é o amor de Cristo que nos constrange. O que nos leva para Deus, o que nos impulsiona para Deus, o que nos atrai para Jesus, o que nos retém em Jesus, não é o medo, é o amor. É o amor de Deus revelado em Jesus. Ele fala, é o amor de Cristo que nos constrange. Ele fala, por quê? Porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morremos. E ele, o Cristo, morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, queridos, que nós
podemos fazer coro com Paulo e dizer: vivo não mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé e no poder daquele que me amou primeiro. Então, os talmidins, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles não têm medo de Deus. Eu e você, nós podemos fazer coro com o salmista e dizer: olha, eu deito, eu pego no sono, eu adormeço, eu acordo, levanto, porque eu sei que Deus cuida de mim, Deus cuidou de mim. Eu não preciso ficar vigiando a noite inteira, fazendo vigília, ficar em pânico, com medo de Deus, andar assustado, imaginando quando será o momento que Deus vai ficar de mau humor e vai me acertar. Que hora é que Deus vai ficar zangado e vai me consumir, vai me esmagar? Não, querido. Aquele que é de Jesus, aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que se relaciona com Jesus, ele vive descansado e descansando nos eternos braços do Deus que é amor. É por isso que Paulo, o apóstolo, ele nos lembra do seguinte. Lá em Romanos 5,8, Paulo diz assim: olha, é Deus que demonstra o seu amor. É Deus que demonstra o amor que ele tem por nós. E como que ele demonstra? Como que ele faz essa demonstração de amor? Ele fala: Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. É por isso, querido, que eu e você, nós podemos caminhar pela vida celebrando o amor de Deus. E usar esse amor como um hino, como um estandarte de vitória. Como Paulo descreve de uma maneira poética em Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39, Paulo diz assim, presta atenção: que diremos, pois, diante dessas coisas? Ou seja, diante de tudo isso que nós aprendemos hoje, do amor de Deus encarnado, de Deus presente, de Deus que constrange pelo amor, do Deus que se ajoelha, do Deus que lava pés, do Deus que se frustra, do Deus que se interessa por aquilo que eu me interesso, do Deus que respeita até mesmo a minha incredulidade e não faz milagre naquilo que eu não acredito que ele vai fazer milagre. Ele fala: o que nós podemos dizer diante dessas coisas? A conclusão é óbvia. Ele fala: se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Ele fala: porque, pensa bem, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, ao contrário, ele o entregou por nós, como é que ele não dará juntamente com o Filho e de graça todas as coisas? Ele fala: para e pensa, quem é que será capaz de chegar diante de Deus e fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Será que vai ter alguém que tem essa petulância, essa arrogância ou esse poder de chegar diante de Deus e fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Uma vez que é o próprio Deus quem nos justifica. Ele fala: quem é que vai nos condenar? Se é o próprio Deus que declara que nós somos livres do pecado.
Ele fala, se foi o próprio Cristo que morreu, e mais, foi o próprio Cristo que além de morrer, ele ressuscitou. E mais, além de morrer e ressuscitar, ele está à direita de Deus. E hoje intercede, faz orações por mim e por você. A questão é, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E aí ele faz uma lista de coisas que, de repente, poderíamos pensar que poderia nos separar do amor de Deus. Ele fala, será que é tribulação? Será que é angústia? Será que a perseguição pode nos separar do amor de Deus? Será que a fome, a nudez, o perigo, a espada, o coronavírus, o que pode nos separar do amor de Deus? Essa é a pergunta. Será que algum ET pode nos separar do amor de Deus? Ele fala, como está escrito, olha, por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, ou seja, quais as coisas? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o coronavírus, o marginal, o cara que fuma crack, o traficante, o mau elemento. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, não é porque temos um poder mágico, mas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar a mim, separar a você, de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Por isso, queridos, não tenha medo de Deus. Por isso, queridos, não tenha medo de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Põe uma coisa na sua cabeça. Deus ama você. Deus é amor. Então, o desafio para você, ainda mais nessa semana que está hoje, né? Quinta-feira, nem sei como chama, véspera da sexta-feira da paixão. Siga o exemplo de Jesus. Você é livre. Querido, você é livre. Até mesmo para fazer oposição a Deus, se essa for a sua vontade. Mas você é livre, querido, para seguir a recomendação do padre Barilon. Você é livre para devolver a Deus, num ato de amor, a maior dádiva que Deus deu para você, que é a sua liberdade.
você pode fazer como Martinho Lutero, o grande reformador protestante. Martinho Lutero acreditava que o seguidor de Jesus, ele é, ao mesmo tempo, de maneira simultânea, um Senhor livre que não se sujeita a ninguém, mas é ao mesmo tempo um escravo devoto, sujeito a todos. Jesus é Deus. E Jesus é o Deus que é surpreendente. Ele é o Deus que pode fazer de nós, seres humanos, suas criaturas, pessoas livres, tão livres, que nós podemos usar a nossa liberdade e sermos capazes de nos ajoelhar e lavar o pé do próximo como ato de amor. Por isso, queridos, quero chamar você a pensar. O que você faria se você fosse Deus? Já parou para pensar nisso? Às vezes, ai, se eu fosse Deus, né? O que você faria se você fosse Deus? O que você faria se você estivesse na cadeira de Deus? Quais são as coisas que você acha que Deus está demorando para resolver, ou está resolvendo de um jeito que você não gosta muito? É a situação que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, né? Existe no fundo da sua alma uma certa mágoa? Será que existe lá no fundo do seu coração um ressentimento pelo fato de que Deus às vezes parece que ele é fraco, que ele é impotente? Quais são as pessoas que você pode se ajoelhar e lavar os pés? Já parou para pensar nisso? Existem essas pessoas? Você vai falar, essa merece, essa aí eu ajoelho, eu lavo os pés dela. E de que maneira você pode fazer isso? Uma outra questão é, como que você pode desenvolver um relacionamento baseado no servir? Pessoas que convivem com você nesses dias de distanciamento social por conta do coronavírus. Como você pode desenvolver um relacionamento baseado no serviço com as pessoas? Pensa nisso, pensa como que você pode ser surpreendido e surpreender com amor e com serviço. E que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a nós como crentes de Jesus, como servos de Jesus, para a honra e para a glória dele. Querido, para que Jesus a cada dia
fique mais famoso do que ele já é, através de mim, através de você, através do nosso serviço cristão. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite a ser mais parecido com Jesus. Que Deus nos abra os olhos para que nós aprendamos e possamos descansar nos eternos braços de Jesus. Descansando no amor de Deus. Não ficar aterrorizado, com medo, com pânico desse Deus. Sem tentar negociar com Deus. Sem tentar manipular Deus. Sem tentar comprar Deus. Mas receber tudo aquilo que Ele já nos deu por meio de Jesus. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor por mim e por cada um dos meus irmãos. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor graça, favor, misericórdia. Senhor Deus, e nesses dias que antecedem a celebração da Páscoa, Senhor Deus, como é bom saber que tudo isso que o Senhor fez por amor. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque o Senhor demonstra o teu amor para conosco, de maneira que o Senhor deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Muito obrigado, Pai, porque é o teu amor que nos constrange. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a entender essa verdade, a ficar firmes nessa verdade, a entender, ó Pai, que o Senhor não é um Deus vingativo, o Senhor não é um Deus que maltrata, o Senhor não é um Deus que rejeita, o Senhor é um Deus que é rejeitado, mas não rejeita. O Senhor é um Deus que é desprezado, mas não despreza. O Senhor é o Deus que é odiado, mas não odeia. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a entendermos isso e a vivermos, ó Pai, segundo a Tua vontade, como filhos amados do Senhor. Senhor Deus, dá-nos alívio, dá-nos descanso, dá-nos paz, dá-nos a Tua paz que excede todo entendimento, que a Tua paz, ó Pai, possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço isso. E te peço em nome de Jesus. Te peço também, ó Pai, por esse final de semana. Te peço, ó Pai, que o Senhor prepare os nossos corações, nossa mente, para que nós possamos celebrar a Ti, nos conectar com o Senhor, segundo a Tua vontade, celebrando ao Senhor, apesar da distância, apesar de tudo, que nós possamos, Pai, estarmos unidos com o Senhor e conectados uns com os outros em amor. Mais uma vez, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor está agindo no nosso meio. Obrigado, Pai, pela forma como o Senhor cuidou da Jéssica. Obrigado pela forma como o Senhor está cuidando da família da Helenita. E tem cuidado de todos nós e cada um de nós. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero fazer mais um convite para você. Domingo, agora, todo ano a gente celebra a Páscoa do Senhor Jesus. E nós fazemos isso sempre às madrugadas, às 6 da manhã, nós juntamos, fazemos um culto, tomamos um café bem gostoso. E esse ano nós estamos impossibilitados de fazer isso. Mas a palavra de Deus, ela não tem algema, não tem grade, não tem nada que segura ela.
E como a gente tem feito nos outros dias, nós vamos fazer esse domingo. Então, esse domingo, nós vamos estar lá, vamos fazer nosso culto, vamos fazer nossa celebração, vamos transmitir isso ao vivo, né? Então, estarei eu, o pessoal da banda, nós faremos a ceia do Senhor, tudo de maneira online, e você é nosso convidado para estar conosco. Então prepare a ceia na sua casa, nós vamos fazer isso de manhã. É o culto da ressurreição. Nós vamos celebrar Jesus Cristo vivo. Nós não vamos celebrar o Cristo morto, nós vamos celebrar o Cristo vivo. O Cristo que ele desceu do céu, morreu, foi sepultado, mas venceu a morte e hoje ele vive para nos dar vida. É esse Jesus que nós precisamos, é esse Jesus que nós adoramos, é esse Jesus que nós cultuamos, que eu quero chamar você para estar com a gente, para celebrar conosco, tá bom? Então, domingo, 6 da manhã, entra aí que nós vamos estar transmitindo essa celebração e nós vamos nos alegrar no Senhor. E aí, fazendo isso às 6 da manhã, à noite não faremos transmissão nenhuma, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima noite, bom descanso, bom feriado, em nome de Jesus.